Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Crescer Enem de Física. Hoje nós vamos falar sobre mecânica que é geralmente matéria da primeira série, no conteúdo curricular comum. Hoje, especificamente, dentro da mecânica, nós vamos falar sobre o item de leis de Newton e força de atrito, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre as leis de Newton, vou passar para vocês sobre as 3 leis de Newton e como é que a gente usa elas, e vou falar especificamente sobre a força de atrito para que vocês possam lidar com isso em questões do Enem. Depois a gente vai fazer rapidinho 2 questõezinhas do Enem. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pergunta, por favor, fiquem à vontade para mandar esses comentários aqui durante a aula, nessa partezinha, peraí, é aqui à direita do vídeo de vocês. Meu vídeo é sempre espelhado, eu fico sempre confuso com isso. Então, à direita aqui do vídeo de vocês, fica a área de perguntas e respostas. Vão conversando comigo para eu saber qual é a dúvida de vocês e como é que eu posso ajudar, Então, vamos lá. A gente vai falar sobre leis de Newton. E deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela em branco. Aqui que eu faço isso. Está aqui. Muito bem. Acredito que agora vocês já estejam vendo uma tela em branco, e agora eu queria mostrar para vocês um esquema, um resumão bem legal de leis de Newton para a gente ter isso mais claro na cabeça, Qual que é a relação entre os conceitos e qual que é a lógica por trás das leis de Newton para a gente fazer questões no Enem. Então, vamos lá. Conceito básico, fundamental e mais importante de todos aqui no rolê é força, tá? Então, nós vamos começar escrevendo ele aqui. Deixa eu escrever aqui, isso vai ser no mouse, tá, gente? Me desculpem se não ficar lindo. É força. Senhor, que trem difícil que é escrever com o mouse. Vamos lá. Tenham paciência, por favor. Nossa, ficou horrível. Então, olha, tem Ctrl+V, Ctrl+Z aqui. Força. Legal. Bom, o conceito de força é chave, Importantíssimo, e eu preciso entender bem e ter clareza do que é força, tá certo? Então, o que é força? Olha, eu posso dizer para vocês assim, força é interação. E é interessante falar que força é interação. Apesar de parecer que eu estou trocando um conceito por outro, Estou trocando uma palavra por outra. Beleza, força é interação. E o que é interação? É porque a palavra interação já me remete a algumas coisas importantes e que eu vou aproveitar desse significado de interação na língua portuguesa para significar melhor o que é força, tá? Força é interação. Agora, quando eu falo de interagir, interagir necessariamente envolve 2. Eu não interajo comigo mesmo, não dá para interagir sozinho. Interagir pressupõe 2 coisas, 2 objetos, 2 pessoas, 2 algos que vão interagir. Vai existir uma interação entre 2 coisas, necessariamente. Olha, isso já é uma dica para a terceira lei de Newton. Como assim é uma dica para a terceira lei de Newton? Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Força é interação. Vou escrever aqui no cantinho. Interação. Como é difícil escrever no mouse. Será que vocês conseguem fazer isso melhor do que eu? Força é igual a interação, Beleza. Trocar força por interação nos remete a 2 coisas, 2 objetos, 2 algos, tá bom? Ou seja, existe uma única interação entre esses 2 algos. Quando o da esquerda interage com o da direita, e eu já troquei de novo, Desculpa. Mas vamos lá. Quando o da esquerda interage com o da direita, existe uma interação entre eles. A interação é a mesma para os 2. É a interação entre eles, tá certo? Então, a força entre eles é uma só, é a mesma. É por isso que a gente vai dizer que 2 objetos interagem com a mesma força, com forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. É esquisito falar assim. Eu vou gravar um negócio que faz pouco sentido na minha cabeça. O que eu estou falando é, olha, se um fez força no outro,
Força é interação. A força existiu para os dois e é a mesma força para os dois. Então, o da esquerda empurra o da direita empurra o da esquerda. A força é a mesma entre eles. Um está empurrando o outro nos sentidos contrários, tá legal? Então, se eu empurro a parede me empurra de volta. Você já se empurrou na parede? Você sabe que a parede vai te empurrar para trás quando você empurra ela para frente, tá certo? Então é isso que está acontecendo. Você está empurrando a parede está empurrando você também. Bater na parede não é agradável, porque a parede vai bater em você de volta, tá certo? Como a parede está presa na terra, você está batendo numa coisa que tem a massa da terra. Isso não é gostoso, entendeu? Então a força que você faz em qualquer coisa é a mesma força que essa qualquer coisa faz em você. Isso é a terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação, tá? Então trocar força por interação já vem direto à terceira lei. Só porque são dois algos, né? É a força da ação e reação. Então, a terceira lei, tá? A terceira lei está resumida no conceito de força. Força é interação, tá certo? Quando duas coisas interagem, essa interação é a mesma para os dois. Então, um faz força no outro, o outro faz força no um. Vamos tentar identificar pares de ação e reação? Por exemplo, eu estou em pé no mundo, né? Força peso está atuando sobre mim. Quem faz essa força peso? A Terra. A Terra me puxa para baixo. Tudo bem? Quando a Terra me puxa para baixo, qual que é a reação? Ora, se um faz força no 2, o 2 faz força no 1. Então, se a Terra me puxa para baixo, eu puxo a Terra para cima. Deixa eu desenhar isso. Nossa, cadê o desenho disso aqui? Vamos lá, vai ter que ser na mão, gente. Eu vou desenhar aqui a Terra, redondinha, como ela é. Tá lindo. Agora eu vou desenhar eu aqui. Eu em pezinho na Terra. Beleza. Nossa Senhora, fiquei maravilhoso. A Terra faz força em mim na vertical para baixo. Significa que eu faço força na Terra na vertical para cima. Essas duas forças são idênticas. Na verdade, é a mesma força. É a interação entre mim e a Terra. Tá certo? A Terra me puxa para ela, eu puxo ela para mim. É claro, quando a Terra me puxa, a minha massa é bem pequena comparada a dela. Então eu sofro uma aceleração bem grande e caio de nariz no chão, né? Quando eu puxo a Terra, a minha força na massa da Terra não vai fazer a menor diferença, ela não vai sair do lugar na prática, porque a minha força na Terra vale quanto? Vamos supor que eu tenho a massa de 70 quilogramas. Se eu tenho a massa de 70 quilogramas, o meu peso é 70 vezes 10, 700 newtons. Então, a Terra me puxa para baixo com uma força de 700 newtons, né? Isso para a minha massa, que é de 70 kg, vai causar uma aceleração enorme, de 10 metros por quadrado. Agora, eu puxo a Terra com que força? Também de 700 newtons. Só que a massa da Terra é da ordem de, nem lembro mais, 10 a 24 quilogramas. É uma massa gigantesca. 700 newtons nessa massa não vai fazer nem cosquinha, ela não vai sair do lugar. Então, essa força existe, ela só não faz diferença numa massa tão grande. Aí começa a vir uma consequência da força que é muito interessante. Olha, força é interação e força causa aceleração, tá? Então vou colocar aqui um A de aceleração. Força causa aceleração, tá? O que isso significa? Se não tem causa, não tem consequência. Se não tem força, não tem aceleração. Se tem força, tem aceleração. Agora, a gente tem que ter cuidado com esse último aqui. Se tem força resultante, aí eu vou ver uma aceleração, né? Como que eu vou ver essa aceleração? Força, então, é a causa da aceleração. Então, quando algo faz uma força em mim, se essa força for resultante, se não tiver nenhuma outra anulando ela, né? Essa força vai causar em mim uma aceleração. Só que essa aceleração depende da minha massa, tá certo? Então, força resultante causa aceleração. Só que essa aceleração vai depender da massa.
É por isso que a Terra, com uma massa gigante, vai ter uma aceleração pequenininha, para que essa multiplicação seja a mesma que ela é em mim, né? Olha só, 700 newtons aqui, 700 newtons aqui. A força nos dois é a mesma. Só que a massa da Terra é gigante, então a aceleração da Terra é ridícula, para que a multiplicação dê os mesmos 700. Entenderam a lógica? Já em mim, a minha massa não é tão grande, é pequena, então a aceleração vai ser grande. E aí a multiplicação, 70 vezes 10, vai dar 700. Tá legal? Como eu tenho aqui para a Terra uma coisa vezes 10 a 24, nossa, eu estou com muito medo de não ser 10 a 24, eu estou falando de cabeça e minha memória é péssima. Mas vamos supor, 10 a 24, tá certo? Aqui tem que ser uma coisa da ordem de 10 a menos 22, para dar uma coisa da ordem de centenas, né? Então, a aceleração da Terra vai ser completamente ridícula, mas a força existe, ela está lá. Então, vamos lá. Força é interação. Tem duas coisas interagindo, uma faz força na outra. Essa força causa uma aceleração. Legal. Muito bem, essa aceleração depende da massa, então aqui já veio a segunda lei, né? A segunda lei já veio aqui de quebra, olha só. O que é a segunda lei? Ora, a segunda lei me diz que a aceleração que eu vou sofrer depende da força que estão fazendo em mim e depende também da minha massa, né? Então, a aceleração vem como consequência da força. Essa é a segunda lei de Newton. Muito fácil, tá legal? Beleza, e qual que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ela me diz? Me diz que... É muito engraçado isso. Tá aqui também, né? Ó. O que eu falei? A primeira coisa, força causa aceleração. Se não tem a causa, não tem a consequência. A primeira lei é a lei da inércia, que me diz que se não tem força, não tem aceleração. Tá certo? Então, se a força resultante é igual a zero, o que vai acontecer? Vai acontecer que a aceleração também é igual a zero. Mas por que isso é a lei da inércia? Porque se não tem aceleração... Peraí, o que é aceleração mesmo? Aceleração é o quanto que a velocidade muda com o tempo. Aceleração é qual é a mudança que eu causo na velocidade à medida que o tempo passa. Peraí, calma. Então, a aceleração causa velocidade, né? Qual que é a relação aqui? A relação entre força e aceleração é causa, né? A força causa aceleração. E a aceleração causa velocidade? Porque se eu não tiver aceleração, eu posso ter velocidade constante, né? Lembra no MRU? MRU significa movimento retilíneo uniforme. Uniforme por quê? Porque a velocidade não varia. Por que a velocidade não varia? Porque não tem aceleração. Então, a aceleração não causa velocidade. A aceleração muda, modifica a velocidade, né? Então, a aceleração é o agente modificador da velocidade. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não muda a velocidade, ou seja, a velocidade fica constante. O que significa a velocidade constante? Que a velocidade tem lá um número e esse número vai continuar. Que número? Não sei, qualquer um. Por exemplo, zero. Se a velocidade é zero, vai continuar sendo zero. Aí o objeto está parado. Se a velocidade é 2, vai continuar sendo 2. Aí ele está em movimento. Lei da inércia. É isso. Olha que simples. O que a inércia me diz? Que um objeto parado continua parado. E um objeto em movimento continua em movimento. A não ser que haja uma força sobre ele. Por quê? Porque força causa aceleração e a aceleração muda a velocidade. Olha que lindo. Então, a inércia é só um caso especial disso aqui, da segunda lei, para quando F é igual a zero. Se F é igual a zero, A é igual a zero. Se A é igual a zero, o V não muda. Se o V não muda, ou o objeto fica parado, ou ele fica em movimento. Quer dizer, ele fica do jeito que ele está. Inércia é a tendência do objeto de continuar do jeito que ele está. Então, a primeira lei, que é a lei da inércia, é para quando a força resultante é igual a zero. E, portanto, a aceleração vai ser igual a zero também. Está aqui meu esquemão, olha.
Primeira lei da inércia. Se não tem força, a velocidade não muda. Continuo do jeito que eu estou. Parado ou em movimento, vai continuar do jeito que estava antes. Tudo bem? Não tem mudança. Então, primeira lei é isso. Se não tem força, não tem aceleração e, portanto, a velocidade não muda. Segunda lei, se tem força, sempre falando de força resultante, né, gente? Se tem força, tem aceleração. E essa aceleração eu calculo dependendo da minha massa. Essa é a segunda lei. E aí, com essa aceleração, muda a velocidade, tá? E a terceira lei? A terceira lei me diz que a força é sempre a mesma para as duas coisas que estão interagindo. Então, é só vocês saberem que força é uma coisa que na natureza surge sempre entre dois. Necessariamente entre dois. A interação é sempre entre dois. Ah, professor, não pode ser entre três? Não. Porque se você tiver três objetos, você vai ter interações... Cadê um jeito de vocês verem isso aqui? Se você tiverem três objetos, você vai ter interações duas a duas. Ah, na minha camisa vai ficar melhor. Nossa, vamos lá. Coisas de live. Se você tem três objetos, esse um interage com o 2. Isso é uma interação. E aí eu tenho um par de forças. O 2 também pode interagir com o 3. Eu tenho outro par de forças. E o 1 pode interagir com o 3. Eu tenho um terceiro par de forças possíveis. E aí eu posso ter várias interações entre eles, mas a interação é sempre entre dois. Tá? Então, se você achou uma força, você achou uma força entre duas coisas. Por exemplo, a força peso, que é a interação entre o objeto e a Terra. Ah, e a força normal? A normal é outra força, que é a interação entre o objeto e a superfície. Porque o objeto empurra a superfície para baixo, a superfície reage empurrando o objeto para cima. Essa é a força normal. Tudo bem? Então, sabendo que é a terceira lei, eu posso dizer que um par de ação e reação nunca vai ser no mesmo objeto, porque não tem como eu interagir comigo mesmo. Tá certo? Peso e normal não podem ser um par de ação e reação, porque estão os dois no mesmo objeto. Quem faz a força peso? A Terra. Quem faz a força normal? A superfície. São coisas diferentes. Se o objeto estiver em cima da mesa, a mesa faz força no objeto para cima, a Terra faz força no objeto para baixo. É um par de ação e reação, são dois pares diferentes aí. Tá legal? Então, peso e normal não são um par de ação e reação. Beleza? Dica, ação e reação nunca será no mesmo objeto. Por quê? Porque força é interação, exige dois. É um fazendo força no outro, o outro fazendo força no um. Beleza? Então essa é a lei da inércia, a terceira lei. Então eu tenho força causa aceleração, que muda a velocidade. A primeira lei me diz que se não tem força, não muda a velocidade. A segunda lei me diz que se tem força, muda a velocidade, a aceleração vai existir. E a terceira lei me diz que essa força é a mesma para os dois objetos. Não há aceleração. A força é a mesma. A aceleração não. A aceleração é uma consequência. Eu digo assim, olha, eu estou interagindo com uma pessoa. Tá? Está existindo uma interação entre mim e a pessoa. A interação entre mim e a pessoa é uma só. Tá certo? Agora, as consequências dessa interação para mim e para a pessoa podem ser completamente diferentes. Por exemplo, numa aula, eu estou dando aula, os meus alunos estão recebendo a aula. A interação entre mim e os meus alunos é uma só. Agora, eu aprendo umas coisas, meus alunos aprendem outras coisas completamente diferentes. As consequências daquela interação para cada um podem ser completamente diferentes, mas a interação é uma só. Tudo bem? Então, existe uma força entre mim e meus alunos. Olha que lindeza. Tá bom? Então, esse é o resumo de leis de Newton. E agora eu queria falar para vocês rapidinho sobre força de atrito, tá? Como é que a gente lida com força de atrito? Deixa eu fazer um traço azul aqui, verde, para separar aqui tudo. Nossa, que traço retinho. Ó, esse ficou bonitão. Então, agora eu chego aqui para o lado e vamos falar de força de atrito, tá? Então, força de atrito tem de dois tipos e a gente tem que saber com muita clareza qual é a diferença entre os dois tipos na força de atrito. Eu tenho a força de atrito que é estático e eu tenho a força de atrito que é cinético. Como é que eu vou distinguir, né, a diferença entre as duas forças de atrito, estático e cinético? Estático lembra a gente uma coisa tipo parado, né?
E cinético lembra a gente movimento. Nossa, eu vou demorar muito de escrever isso aqui. Cinético. Vai ficar feio pra caramba porque eu estou tentando me apressar. Força de atrito estático e força de atrito cinético. Tá? A parte do estático vai me lembrar, então, algo parado, e a força do cinético vai me lembrar algo movimento. Isso confunde muito as pessoas, tá? Muito cuidado com esse negócio de parado e movimento. A ideia não é exatamente essa. Existe uma outra ideia que torna tudo muito mais claro, tá? Então, qual que é essa proposta aqui? Opa, errei. Qual que é essa proposta aqui? Olha, a força de atrito estático é quando não derrapa. Olha que fácil de detectar. Se não derrapou, se não escorregou, se não deslizou uma superfície na outra, é estático. Se derrapou, é cinético. Tá legal? Não derrapa. Nossa, tá piorando, gente. Não derrapa. E aqui a força de atrito cinético, então, derrapa. Olha que lindo. Lindo o conceito, não o que eu estou escrevendo. Tá triste aqui a coisa. Então, derrapa e derrapa. Nossa, devapa, não. É derrapa. Piorou. Tudo bem, vou mexer mais não. Então, no atrito estático é quando não derrapa. No atrito cinético é quando derrapa. Isso deixa tudo muito mais claro. Tá legal? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa arrastando uma caixa, né? Tá empurrando a caixa no chão. A caixa está derrapando, está deslizando, está esfregando no chão. Isso é atrito cinético, porque você tem movimento entre as duas superfícies, elas estão escorregando uma na outra. Como é que seria um atrito estático? Quando não derrapa, por exemplo, quando eu... Nossa, será que eu vou conseguir um exemplo aqui? Eu não tenho um outro objeto. Ah, vai ser esse papelinho aqui mesmo. Olha só que lindo. O meu celular e um papel para fazer o exemplo. Tá? O papel está fazendo força no celular e o celular está fazendo força no papel. Tá legal? Se eu inclinar um pouquinho o celular, talvez o papel caia, mas por enquanto ainda não caiu. Por que que não caiu? Por que que não deslizou? Ó, tá deslizando. Ah, meu Deus. Eu vou fazer com as costas aqui. Olha só. Inclinadinho, deslizou. Mas que danado. Ah, é melhor. Vamos lá. Boa. Ah, eu tenho assessoria. Então tá aqui o papel e o mousepad. Muito bem. Se eu inclino aqui um pouquinho, o papel não cai. Por que não? Ora, ele deveria cair. Eu tenho aqui a força-peso, está puxando ele para baixo. Tem aqui uma inclinação, ele deveria cair. Ele não cai porque existe uma força impedindo ele de deslizar. E essa força é o atrito estático. É estático enquanto não derrapar. A partir do momento que derrapou, aí ele é cinético, tá? Então essa é a diferença, ó. Eu vou inclinando, ó, começou a deslizar, cinético, tá? Parou por causa do meu dedo, tá, gente? Não foi por causa da borracha. Então, estático, 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 cinético. Tudo bem? Acho que assim fica mais claro. Que é derrapou, cinético. Não derrapou, estático. Essa é a diferença óbvia. Beleza. Agora vem os exemplos que confundem. Por exemplo, eu tenho um carro. Cara, agora eu vou desenhar um carro. E essa habilidade aqui para desenhar um carro com o mouse. Vamos lá. Eu tenho aqui o chão. E aí agora eu vou desenhar o carro. Nossa Senhora. É um poçante. Olha o tamanho do capô. Aí eu vou botar umas rodonas azul aqui. Muito bem. E aqui está. Esse carro está acelerando para frente, ele está arrancando, tá? Então ele está tentando ir para frente aqui. E eu vou dizer que as rodas vão começar a girar e ele vai começar a andar para frente. Legal. Ele já está andando para frente e ele está acelerando, tentando ir para frente. Esse atrito aqui, existe atrito entre o pneu e o chão. Beleza? Esse atrito é estático ou é cinético? Depende. O pneu derrapou, está derrapando. Sabe carro de arrancada que sai cantando pneu derrapando? Se derrapou, é cinético. Se não derrapou, é estático. Ah, pessoal, mas e quando o carro entra em movimento e ele está andando, ele está indo para frente? Aí é cinético, né? Porque tem movimento. Não. Carro indo para frente, derrapa o pneu?
Normalmente não, né? Quando a gente vê os carros andando na rua assim, normalmente ele não está derrapando o pneu, só se acontecer alguma coisa, ele dá uma freada brusca, sei lá o que acontece. Não é comum o carro ficar derrapando os pneus por aí, tá certo? Então, pode estar andando, pode estar rolando o pneu, não tem problema. Se não estiver derrapando, não é cinético. Se não derrapa, não é cinético, é estático. Tá legal? Cinético é só quando derrapa. Mas como, professor? Como é que está andando, está em movimento e não é cinético? É porque está em movimento, é o carro com relação ao chão. Se você olha para o pneu, ele não faz isso na superfície, ele não derrapa na superfície, ele faz isso, ó, tá? Ele rola sobre a superfície. Quando ele rola, ou num Belo Horizontês, ni que ele rola, o ponto que está em contato com o chão do pneu não derrapa, tá? Ele faz esse movimento e nesse movimento existe um ponto que está em contato com o chão e esse ponto não está derrapando. Esse ponto especificamente está parado com relação ao chão, que é esquisitíssimo. Por que isso acontece? Porque a roda está girando, certo? Se o carro tivesse parado e a roda girando, esse ponto aqui embaixo estaria derrapando. Como o carro está em movimento, a roda vai girando para que os pontos de cima estão indo mais rápido, os pontos de baixo estão indo mais devagar, para que, a hora que encosta no chão, esse ponto vai ficar parado. Confuso, mas a ideia principal é, não está derrapando, é estático, tá? Então, vamos lá. Estático para onde? Essa é a parte mais confusa, olha só. Vamos supor que o motor do carro está ligado no eixo dianteiro, tá? Então, esse é um motor de tração dianteira. Isso significa que o motor força a roda da frente a girar, tá? A roda de trás só gira porque ela está presa no carro e o carro está indo para frente. Então, o carro puxa o eixo da roda e se a roda tivesse travada, ele ia sair arrastando, igual o cachorro quando sai arrastando no chão. Não vai acontecer isso normalmente, né? O que vai acontecer? O carro puxa o eixo, a roda gira por causa do atrito com o chão. Se esse carro estivesse no gelo, ela ia sair derrapando, tá? Então, vamos lá. Para onde estão as forças de atrito aqui? Olha, nesse caso do pneu da frente, quando o motor força o pneu a girar, o pneu tende a ter esse movimento aqui. Então, o pneu empurra o chão para trás. Mas eu não quero saber a força no chão, eu quero saber a força no pneu. No pneu, bom, se o pneu empurra o chão para trás, o chão empurra o pneu para frente. Então a força de atrito aqui está para frente e é por isso que o carro anda para frente. Quando o carro anda para frente, ele vai puxar aqui o eixo da roda de trás e aí essa roda de trás vai ser puxada para frente. Então ela vai empurrar o chão para frente. Como ela empurra o chão para frente, o chão empurra ela para trás. Então, na roda de trás, a força de atrito vai estar para trás. Olha que coisa esquisita. Quer dizer que o carro vai ficar parado? Eu não disse que essas forças são iguais a essas. Não mesmo, não são, tá? Como o carro está indo para frente com o movimento acelerado, é muito provável que essa força 1 aqui seja maior do que essa força 2 aqui. Tá legal? Enquanto não for maior, enquanto for igual, o carro vai ficar parado. O carro só começa a andar quando essa força é maior do que essa de cá. Tá certo? Beleza. Então, força de atrito é uma coisa que confunde bastante, tem que ter muita atenção. Mas o grande segredo é, derrapa ou não derrapa? Assim a gente consegue detectar qual que é nosso caso, tá? Agora eu quero mostrar para vocês as duas questões de Enem que eu separei aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Cadê? Elas estão aqui. Muito bem. Essa primeira aqui, ó. Essa questão, tá? Vamos dar uma lida nela rapidinho para vocês poderem analisar o que está acontecendo, ó. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionados no texto? Então, peraí, qual é a força de atrito mencionada?
Uma pessoa que sobe uma rampa será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, eu quero saber qual é a força que o chão faz nos pés da pessoa que está subindo a rampa. Vamos desenhar isso? Desenhando, eu acho que fica sempre mais fácil. Vamos chegar para o lado aqui ou para baixo. Vamos fazer a questão aqui agora. Ó, eu vou desenhar aqui. Eu vou usar uma régua, que aí vai ficar bonitão. Eu vou inclinar essa aqui assim. Espero que vocês estejam vendo a minha... eu não compartilhei com vocês. Espera aí. Vou compartilhar o meu desenho agora. Muito bem. Coloquei aqui uma régua, uma inclinação, tá muito alta para uma ladeira. Vou desenhar aqui a ladeira. Olha que lindeza de ladeira. Ótimo. Agora, vou desenhar a pessoinha que está subindo a ladeira, né? Então, a pessoinha azul que está subindo a ladeira aqui. Como ela está subindo, tem que ter alguma força ajudando ela aqui. O que ela vai fazer? O que você faz quando sobe a ladeira? Você dá esse passo aqui e o que você faz? Você faz força empurrando o chão para trás, tá certo? Como a reação, o chão te empurra para frente e é assim que você consegue subir. Entenderam? Então, esse é um par de ação e reação. Você faz força no chão para trás, por isso o chão faz força em você para frente. E é assim que você consegue andar. Tá legal? Então, o que ele está me perguntando é para que lado aponta essa força aqui que o chão faz em mim quando eu estou subindo uma ladeira. Vamos voltar lá para a questão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Cadê a questão? Essa aqui. Então, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Em relação ao movimento dessa pessoa. Tá. Então, se a pessoa está subindo, assim como eu desenhei para vocês, a força também está na mesma direção, certo? A gente viu no desenho que a força aponta, assim, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Então, vamos lá, vamos achar isso aqui, olha. É perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento? Não, é paralelo, né? Paralelo ao plano inclinado, que a gente viu. A força é paralela ao plano inclinado e é no sentido contrário ao movimento? Não, é no mesmo sentido. É paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, essa é a resposta, letra C. Horizontal? Não posso dizer que é horizontal, porque se é um plano inclinado, a força não está na horizontal, né? E vertical também não, porque não é a força vertical que me ajuda a ir para frente, tá legal? A força que me ajuda a ir para frente, a força de atrito, está paralela ao plano. Tudo bem? Força de atrito paralela ao plano no sentido do movimento. Então, letra C, tá bom? Agora, a questão 3, rapidinho, sobre força de atrito também, ó. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar de deslizamento. O que é limiar? Limiar é limite, está quase deslizando, tá? Então, o que o freio faz? Você põe o pé no freio, né? Dá um pisão brusco e aí o freio vai ficar cada vez mais intenso. Quando o freio detectar que a roda vai travar, ele solta o freio automaticamente. Você não tem controle disso. É isso que ele está te contando aqui, ó. Liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Está quase para derrapar, porque o freio está quase travando a roda. Aí ele libera as rodas, ele deixa a roda rodar. Nossa, que linda, que filosófico. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Foi o que a gente conversou, né? Se a roda trava, ele vai derrapar. Se derrapar, é atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Então, vamos lá. No eixo X, ele colocou a pressão aplicada no pedal de freio, ou seja, eu vou fazer uma pressão no pedal cada vez maior, vou pisar cada vez mais no freio, tá? Como é que vai variar a força de atrito quando eu piso cada vez mais no freio? Para um carro sem ABS e com ABS. Olha, sem ABS, quanto mais pressão, mais força de atrito, tudo bem? Até eu chegar no ponto em que a roda trava. Quando a roda trava, é atrito cinético.
Já no carro com ABS, o que vai acontecer é, eu piso no pedal cada vez mais, e aí quando ele vai frear, quando ele vai travar, né? Quando ele vai travar a roda e começar a derrapar, ele solta a força. E aí depois ele começa de novo, e ele solta a força, e começa de novo, solta a força, para que a roda não trave. E eu trabalho sempre num valor de força de atrito maior do que o cinético. Olha só, dá uma olhada para esse gráfico, ó. Quanto mais eu piso no freio, mais força de atrito. Até que chega um ponto que a roda trava e eu entro para o atrito cinético. Isso é interessante saber. O atrito cinético é sempre, para qualquer par de superfícies, é sempre menor do que a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático varia de 0 até um valor máximo. Como assim varia? Ora, tenta empurrar uma caixa que está pesada no chão. Se você dá uma empurradinha de leve, ela não vai sair do lugar. Se você empurra um pouquinho mais forte, ela ainda não vai sair do lugar. Se você empurra, ela não vai sair do lugar. Se você empurra bem forte, talvez ela saia. O que você está fazendo? Você está tendo que vencer a força de atrito estático máxima para colocar a caixa em movimento. Se você faz uma força pequenininha, a força de atrito tem que anular a sua força. Então, ela também vai ser pequenininha, do mesmo valor, sentido contrário, anulou. Se você faz uma força maior, a força de atrito vai ser maior também. O mesmo tanto da força que você faz. Então, a força de atrito estático vai variando, vai aumentando à medida que você faz mais força, para impedir que as coisas derrapem. A força de atrito estático serve para impedir que as coisas derrapem. Tá legal? Se você consegue vencer a força de atrito estático máximo, o valor máximo que o atrito estático consegue chegar, aí ela vai começar a derrapar e vai virar atrito cinético. É isso que está sendo mostrado nesse gráfico. E o atrito cinético é sempre menor que o estático máximo. Então é exatamente isso que acontece no carro sem ABS. Você vai dar um pisão no pedal, o freio, a força de atrito vai ser cada vez maior até que você vence o atrito cinético, o atrito estático máximo, o carro começa a derrapar e você vai ter menos força do que poderia. Já com o ABS, o que vai acontecer é, você vai ter uma força cada vez maior. Atingiu esse ponto e o pneu deu sinais de que vai derrapar, o ABS desliga automaticamente o freio e começa de novo. E aí você vai de novo até o ponto máximo, desliga, começa de novo. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui é, você está trabalhando com esses valores de força de atrito. Todos eles são maiores que o atrito cinético. Então, isso aqui vale a pena. Você fica sempre trabalhando em um valor maior do que o atrito cinético. Tá legal? Para isso que serve o ABS, para você não derrapar e ter uma força de frenagem maior do que se tivesse derrapado. Tá? Então, se você dirige um carro que não tem ABS, nada de afundar o pé no freio e travar os pneus. Freia até o máximo possível antes de derrapar. Isso é uma técnica que eu sei que é complicada, mas ela é necessária. Saber física é importante nesse caso. E aí, essa é a resposta, né? O que vai acontecer com o carro sem ABS e com ABS, respectivamente, é exatamente o que está mostrado nesses dois gráficos. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho aqui dúvidas. Não, eu tenho comentários interessantes. Muito obrigado pelo comentário. Mais nenhuma dúvida. Se vocês tiverem perguntas, por favor, entrem em contato, né? Deixa eu mostrar aqui a tela de contato para vocês poderem saber como é que vocês vão entrar em contato conosco, tá certo? Aqui está o contato, todos os contatos. No Crescer Enem, que é esse projeto de aulas ao vivo, a gente tem bit.ly/crescerenem. A gente tem aulas de várias disciplinas, sempre à noite, tá? A gente está conseguindo professores de outras disciplinas também, para que possam entrar no projeto. E aí, deem sempre uma olhada lá no que está marcado no calendário. A gente tem aulas de biologias às terças-feiras, de atualidade e produção de texto na quarta, de física na quinta e de matemática na sexta. Talvez entre em outras matérias. A gente está já organizando o projeto para que tenha mais aulas, tá legal? Então, fiquem sempre atentos às nossas próximas aulas. O meu contato é @ipontelo. Você consegue me achar no Twitter e no Instagram, tá legal? E do Instituto Crescer, o Instituto Crescer também está no Instagram e no Twitter. As nossas aulas vão todas para o YouTube do Instituto Crescer. As minhas aulas, pessoalmente, eu tenho colocado também no meu YouTube, você consegue achar lá, tá? E o site do Instituto Crescer, visitem também. Qualquer coisa, mandem um comentário em qualquer uma dessas plataformas. Visitem as nossas aulas do YouTube, comentem lá, mandem dúvidas, mandem perguntas, mandem questões que vocês queiram que a gente resolva.
tá legal? Aproveitem esse espaço de diálogo aqui para vocês. A ideia é que vocês tenham interação e possam fazer perguntas, a gente possa ajudar vocês a estudar para o Enem, tá bom? Essas duas últimas perguntas, as duas questões que eu mostrei hoje são questões do Enem, tá? E aí eu estou planejando, assim como todos os outros professores, nós estamos planejando coisas que são necessárias para que você possa se preparar para o Enem, tá legal? O Enem foi adiado até que enfim, mas ainda não tem uma data certa para acontecer, né? Ele vai ser adiado para de 30 a 60 dias, a gente precisa ainda dessa notícia oficial, mas de todo jeito a gente tem que se preparar, as inscrições, não sei se já fecharam, agora estou na dúvida, né? Mas vocês têm que estar atentos e o processo vai acontecer de todo jeito. Então a gente tem que se preparar e nós aqui do Crescer Enem, do Instituto Crescer, estamos tentando oferecer o que é possível, que é esse momento de apoio. Então aproveitem, mandem para a gente o que vocês precisam de apoio para estudar, tá legal? Entrem em contato conosco, eu agradeço bastante, agradeço muito ao Instituto Crescer por ter nos dado esse espaço. Muito obrigado a você que assistiu nossas aulas, que mandou os comentários, que mandou as perguntas. Aproveitem esse espaço, divulguem para quem precisa. Muito obrigado e até a próxima.